mostrar o que vai acontecer. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Como cabeça do ano, a primeira coisa que nós temos que ter quando estudamos Torá, quando estudamos as escrituras sagradas, é de fato mudar a nossa mentalidade. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, ele chama isso no grego de metanoia, mudança de mente. Porque por um determinado período de tempo, nós fazemos as coisas que nós achávamos que deveria fazer. Porém, agora no reino dos céus, nós fazemos as coisas contrárias ao nosso instinto. O instinto do homem o tempo todo é mau. E agora a gente tem aqui a Torá, os mandamentos, para poder equilibrar esse instinto. E eu vou ter uma notícia para você. Por mais que nós tenhamos, às vezes, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de ministério, quando nós começamos a entrar em contato com o contexto original, nós descobrimos que, puxa vida, eu não sabia nada. Mas, na verdade, aquilo que você aprendeu não é tudo de vassoura, de lixo, de garbage, de resto. Não. Existem algumas coisas que você aprendeu que você pode aplicar agora para fazer o que é correto. Por exemplo, enquanto dentro da igreja você aprende a ter zelo com as coisas de Deus, você aprende a servir, você aprende a buscar por dons espirituais, você aprende todas essas coisas. Então nós devemos achar o ponto de equilíbrio. Nós judeus também temos muito que aprender com a igreja nesse aspecto de busca dos dons espirituais. Principalmente quem são os messiânicos, que acreditam em Yeshua como Mashiach. Porque às vezes sai da igreja evangélica, vem para dentro do judaísmo messiânico, mas se engessa, não deixa mais o Espírito agir. Claro, foram frustrados muitas vezes por muitas lideranças aí fora, mas nem de tudo é ruim, nós devemos aproveitar aquilo que é de bom. E a mesma coisa do oposto, às vezes também as pessoas das igrejas acham que tudo é somente manto, terra, e só mistério, e é véu que se desfaz, desenrola o rolo. Não, nós somos físicos também, precisamos comer, precisamos beber, precisamos ir ao banheiro. Os casados precisa comparecer, até é físico, tudo isso é físico, não é espiritual. E nós juntamos as duas coisas, esse é o ponto de equilíbrio. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, juntando o físico com o espiritual, é justamente trazer aqui a essa terra a existência, trazer aqui a este mundo as bênçãos e os decretos que o Eterno ele começa a derramar sobre o povo. Em Rosh Hashanah, Deus julga as nações. Qual nação vai existir, qual vai deixar de existir. E olha que interessante, de todas as potências mundiais que a Bíblia citou, Egito, Assíria, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, de todas as grandes potências mundiais que existiram nos tempos de outrora, como os sumérios, como os otomanos, e eu te pergunto, onde estão essas potências mundiais? Onde estão essas nações? Só a nação que são os primogênitos de Deus, que é a nação de Israel, e você que está sentado, você que nos assiste, enxertado na oliveira através de Yeshua, continua de pé, até nos dias de hoje, por causa do segredo que a Bíblia nos ensina. Se em Rosh Hashanah Deus julga as nações, para o seu povo ele dá um segredo. Enquanto nós estaremos julgando todas as nações, se você passar por esse julgamento em techuvá, em arrependimento, em oração e fazendo boas obras, que é a obra de Tzedakah, esse julgamento para você vai sair leve. A prova para mim na Bíblia, eu junto a Bíblia com os decretos neste período com o acontecimento mundial da história. Queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, conhecida como a Grande Depressão. Os que estudam business, comércios, que são grandes empresários, sabem que essa Grande Depressão quebrou o mundo. Muitos agricultores, pecuaristas cometeram suicídio porque perderam tudo com a queda do dólar naquela época, com aquela Grande Depressão. E quando aconteceu isso? Setembro. World Trade Center, 11 de setembro.
O dilúvio, que é no mês, logo após o mês de Tishrei, ele não acontece em setembro, mas você vê que acontece bem na sequência. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Uma começa em setembro e a outra termina também em setembro. Então você vê que o mês de setembro é um mês que acontecimentos mundiais estão sempre presentes neste mundo físico. Então existe um segredo nisso tudo. Existe um mistério por trás disso. Mistério que Deus desenrola para aqueles que estudam as Escrituras, que cumprem os mandamentos e que obedecem a palavra de Deus. Porque enquanto as nações estão passando por um julgamento e nem sabem, nós, sabendo desse segredo, passamos prostrados perante a presença do Todo-Poderoso, em extrema humildade, para que possamos estar elevados. Enquanto o mundo no calendário secular começa o ano em promiscuidade, nós do calendário bíblico, você que nos assiste, você que está sentado aqui hoje, começamos o ano em oração, em elevação. Para quê? Para que todo decreto negativo que for lançado contra a sua vida possa ser revertido em bons decretos, ser revertido em prosperidade, que a miséria se torne em prosperidade, que a doença se transforme em saúde. Então é por isso que nós estamos aqui, para reverter esses decretos e para receber bons decretos. O mês que passou agora foi o mês de balanço, o mês de Elul, onde nós tentamos colocar muitas boas ações para compensar as más ações que nós cometemos. E o homem comete má ação, sim ou não? Sim, não é verdade? Sabe uma má ação que está presente na vida do homem e a gente não sabe? Menina, você não sabe de uma coisa. Má ação, lachonará, fofoca. Sabe uma má ação que o homem faz e a gente talvez nem passa despercebido? Te pergunto, onde você estava em Pessah, na Páscoa? Cri, 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 cri. Onde você estava em Shavuot, Pentecostes? São festividades para você que está conhecendo agora. O Eterno usa a sua misericórdia, não se preocupe. Mas para você que já conhece, entende que é um mandamento, entende os mandamentos de Deus, isso tudo é considerado como uma má ação. O apóstolo João, e nós aqui gostamos de ensinar a Torá usando o Brit Hadashah, ensinar o Pentateuco usando o Novo Testamento. Porque quando você coloca o chamado Novo Testamento, a pessoa rapaz, está escrito mesmo, o negócio é meio estreito. O interessante é quando às vezes a pessoa lê, irmão, está escrito mesmo, mas eu não acredito que seja assim. Tá bom então. Deus não está preocupado com aquilo que nós acreditamos. Ele zela pela tua palavra. E aquilo que ele escreveu em pedras está escrito e pronto. Cacatuva, está escrito. Homem nenhum pode mudar aquilo que Deus escreveu. Mulher nenhuma pode mudar aquilo que escreveu, porque Ele é eterno. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. A sua palavra não muda. Se nós, como seres humanos, ficamos transtornados quando alguém dá a palavra para você, dizendo, eu vou fazer isso, e não faz. Não dá uma frustração? Eu vou cumprir isso, e não cumpre. Eu vou fazer aquilo, e não faz. Se nós, como seres humanos, ficamos transtornados, imagine se Deus fosse assim. Eu vou fazer, e aí Ele pega e não faz. É a mesma coisa quando Ele escreve a sua palavra. O Eterno não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele escreveu sobre você, sobre mim, aquilo vai se cumprir neste mundo. Sabe por que está demorando ainda? Porque falta elevação. É por isso que está demorando. Quanto mais você se eleva, mais você se aproxima. E você já começou o ano em praticamente alguns degraus acima, nessa jornada, nessa escada de elevação. E os decretos são emitidos neste ano, em todos os anos, através de 3 situações. Primeiro, Deus te julga como ovelha. Que tipo de ovelha que você foi ano passado? Depois Deus te julga como um alpinista, o quanto você se elevou o ano passado. Depois Deus te julga como um soldado. E para exemplificar, vamos na Bíblia. Yeshua diz assim, Ani Hadalet, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim encontrará pastagem.
E como é um aprisco, a entrada de um aprisco? A porta é estreita. Porque tem que passar de quantas em quantas ovelhas? De uma em uma. Para quê? Para que o pastor possa analisar aquela ovelha. Será que você brigou hoje no pasto? Está machucada? Como é que você está? Opa, aqui não é ovelha não, aqui é outro animal. Então eu vou jogar para lá, porque no aprisco você não vai entrar. Olha como que Deus nos julga, como ovelha. Os decretos para as nossas vidas serão lançados, já estão sendo lançados. E não espere, às vezes a pessoa, ontem aconteceu algo extraordinário aqui, e Baruch Hashem, por isso que ainda existem profetas. Deus usar uma pessoa para entregar um decreto, isso é lindo, é maravilhoso. Mas nem todos aqui vão escutar Deus chegar no ouvido, Jeová, e falar assim, ó, é isso, isso, isso. Você vai sentir dentro de você através do discernimento de espírito. Você vai ter aquilo, aquele discernimento de espírito, aquilo dentro de você. Quando você sair daqui hoje em shalom, em paz, então pode ter certeza que os decretos para a sua vida foram favoráveis, doces, foram maravilhosos. Então o primeiro decreto, os decretos são lançados como ovelha, as pessoas como ovelhas. Como que ela vai passar por aquele aprisco, por aquela porta? Como você foi o ano passado em relação à obediência ao seu pai e à sua mãe? Você que é menor de idade. Você que é maior de idade, como você foi com relação à obediência ao seu pai espiritual, à sua mãe espiritual? Porque os decretos de Deus são lançados também através do nosso comportamento com relação aos nossos pais. O texto diz honrar pai e mãe, eu falo isso aqui para os meninos e eu vou falar de novo. O pai e a mãe biológico é responsável em te trazer para o mundo físico. E o pai e a mãe espiritual é responsável em te levar para o mundo vindouro, para a eternidade, para o mundo onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. É um combo. E principalmente, como foi a nossa obediência com relação a Ele que está sentado no trono, aos mandamentos dEle? Pode apertar um pouquinho? Pode? Aí, os meninos aqui não quiseram, não. Pode apertar só um pouquinho? Como que foi minha alimentação esse ano? Porque a Bíblia fala o que você tem que comer, o que você não tem que comer. Como que foram as solenidades que o Eterno convocou? Eu sei que é mandamento e não compareci, agora vamos alargar mais um pouco, afrouxar mais um pouco. Como foi o meu comportamento com relação à minha mãe e o meu pai? O meu comportamento com relação aos meus filhos? Sabia que existe um mandamento para os pais e para as mães com relação aos filhos? Pai e a mãe é responsável de ensinar a Torá para os filhos. Você não está ensinando Bíblia para o seu filho dentro de casa, então tem alguma coisa aí de B.O., de errado. Então, para que servem os mandamentos? Para que servem as leis do Eterno? Para que possa mostrar para nós aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. É simples. Você sabe quem não gosta de lei? Criminoso. Chega para um ladrão e fala, você gosta do artigo 155 do nosso... Não, não gosto. Por quê? Porque me proíbe de furtar. Chega para um assassino e diz, um homicida, e pergunta, você gosta do artigo 121? Não, não gosto. Por quê? Porque me proíbe de matar. Chega para alguém que comete, é 121, né, homicídio, isso? O cara está estudando direito e esqueceu, olharam estranho para mim. Chega para alguém que faz assalto e pergunta, você gosta do artigo 157? Ele vai falar o quê? Não, não gosto. Chega, pode apertar a mão um pouquinho. Chega para alguém agora que acha que a lei foi abolida. O que você acha de Levítico capítulo 11? Ah, não gosta, né? Pecado é transgressão da... então eu sinto muito te informar. Se você não gosta, tem alguma coisa de errado dentro de você. Porque aquilo que Deus estabelece na Bíblia, aquilo que Deus estabelece na sua palavra, apóstolo nenhum, pastor nenhum e rabino nenhum pode mudar, nenhum profeta muda, porque Ele é eterno, o que Ele estabeleceu está estabelecido, não pode mudar. Lembra que o apóstolo Paulo diz em Gálatas... Qualquer um que se levantar pregando outro evangelho tenha por anátema. E aí muitos se levantam no dia de hoje e dizem que o judaísmo messiânico está pregando outro evangelho. É incrível.
Vai falar isso, mas como isso? Se nós estamos cumprindo as mesmas coisas que os apóstolos cumpriram, que Yeshua cumpriu, que os profetas cumpriram. Então, na verdade, quem surgiu com outro evangelho não fomos nós, e sim 324 da Era Comum, conhecida como Concílio de Nicéia, através do catolicismo apostólico romano, através do Império Romano. E a partir do Império Romano vieram outros segmentos que são filhas do Império Romano, distorcendo assim a Torá, afastando o povo de Deus, afastando o povo de Israel, concluindo assim um período chamado de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, é o afastamento da fé. E a fé verdadeira é aquela pregada por Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach dentro de Israel. Aquela é a fé verdadeira. E Yeshua falou assim, primeiro Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra. Mas começou da onde? Judeia. Olha isso. Primeiro aqui, meu filho. Depois Samaria, depois... Hoje em dia tem gente querendo chegar nos confins do mundo, mas não quer sair da Judéia. Não quer começar no princípio da Judéia. Olha o que nós cantamos aqui, Isaías capítulo 2, a hora que pegamos a Torá. Ki mitzion tetze Torá. Udvar, a palavra Hashem, a palavra de Deus, de Jerusalém. Amanhã, para ela vir amanhã. Isso. Manda ela vir amanhã, que hoje é Rosh Hashanah, hoje é feriado. Amém. Isaías capítulo 2 diz que a lei que mitzion tetze Torá, a lei de Deus sairá de Jerusalém. E como que alguém levanta e diz que a lei foi abolida? Isaías capítulo 2 não quer usar que a lei de Deus sai de Jerusalém. Mas daí o outro trecho de Isaías, crente, nenhuma palavra contra ti prosperará. Ô glória, e ainda toma posse. Ué, mas eu escolho um versículo e o outro eu abomino da minha vida, eu excluo. Que palavra que é? Que evangelho que é esse? Que eu escolho aquilo que eu obedeço. Imagine agora, se o seu filho dissesse para você assim, eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito na casa, porque eu acho que as regras aqui da sua casa têm que ser abolidas. Qual vai ser a sensação de um pai? Qual vai ser a sensação de uma mãe quando isso diz? Dona Deusa, shalom, shalom. Dona Deusani cuidou de mim quando eu era adolescente, Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe, que Jeová te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Então, meus queridos amados irmãos, a lei de Deus sai de lá, e nós seremos avaliados como ovelhas. Quão obediente nós fomos? Obediente à nossa mãe e pai físico, mãe e pai biológico, e aos mandamentos de Deus. Que neste ano de 5.782, nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais obedientes. Para quê? Para cumprir os propósitos que o Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja, estabelece aqui nessa terra. Porque este ano, através da obediência, as coisas de fato vão começar a mudar. Aquilo que não te agrada vai começar agora a agradar, porque você vai estar fazendo o que é correto. Aqueles decretos que você recebeu, talvez, por ter uma conduta desenfreada durante 5.781, mas a partir da mudança de mente, da techuvá, do arrependimento, as coisas se mudam. Um giro de 180 graus, o seu cativeiro será girado, em nome de Jesus. Então, primeiro tipo, como ovelhas. E o segundo tipo, como alpinistas. O que o alpinista faz? Só isso, muito bem. O que o alpinista faz? Sobe, exato. O alpinista sobe. Escala. Se eleva, elevação. Tá. Existia um conto racídico que diz assim. Existia um rabino no pé da montanha, e a pessoa estudava com ele muitos anos. Esse rabino era excelente em dar os estudos básicos. Excelente. Assim como na música, como em outras artes, o judaísmo ensina também, cada rabino é especializado em uma coisa. Um rabino é especializado em mishpatim, leis cíveis, o outro especializado em kashrut, o outro especializado em ensinar crianças, outros rabinos especializados em outros tratados do Talmud. Cada rabino tem sua especialização.
outros em Cabalá, a parte mística, outros são mais místicos. Cada rabino tem sua especialização. E esse rabino que vivia lá no pé da montanha, ele era responsável de ensinar os princípios básicos, tanto para a criança quanto para o recém-convertido. E aí, conforme o povo ia aprendendo, o que ia acontecendo? Ia se elevando. Até que ele chegava em um nível que o rabino falava para ele: agora você tem que estudar com outro rabino. Olha a humildade, irmãos. Olha a humildade que existe dentro do judaísmo, filhos. Agora você vai estudar com outro rabino para você elevar mais. Te pergunto, onde foi parar essa humildade nos dias de hoje? Será que algum pastor, apóstolo, até mesmo rabinos dos dias de hoje, tem essa consciência racídica de chegar e falar assim: meu filho, vai estudar com aquele lá que ele sabe mais do que eu nesse assunto. Estuda com ele lá. Hoje em dia não, né? Não, vem cá. Não assiste outros aí não, porque senão você vai descobrir a verdade, eu estou na roça. Né? Então, olha a humildade. Eu conheci um cara assim, ele está sentado aqui hoje, o que estava tocando violino aqui. Eu já ouvi ele falar umas 3 vezes, falar: meu filho, não tem mais nada para te ensinar você não, vai para a Alemanha, vai para... Foi ou não foi, Denis? Vai para a Alemanha, vai para os Estados Unidos, vai para o outro lado aí, porque praticamente o cara é um... O Denis toca o que você quiser no violino. Passa um carro na rua, ele tira o acorde do motor do carro. O cara não é normal, não é desse mundo. Ele é dose. Então é o nível de humildade da pessoa. Eu admiro muito ele. Tudo que eu sei de música eu aprendi com ele. Aí os caras falam: não, tá ruim então. O nível de humildade que nós temos que ter. Então, como alpinista, ele fala: vai estudar com o rabino lá em cima. Só que essa estrada de elevação era uma estrada íngreme. Essa estrada eu não podia caminhar 2 assim, um do lado do outro, porque senão um caía no penhasco. Esse caminho tinha que ir um atrás do outro. Por quê? Porque a subida, a escalada, a elevação, você não pode levar ninguém junto com você. A caminhada espiritual, a sua jornada nesse mundo, ela é individual. A salvação é individual, os seus atos são individuais, e por isso Deus emite os decretos individualmente para cada um. É claro que se você for casado, o decreto que você recebe vai influenciar na sua esposa. E o decreto que a sua esposa recebe vai influenciar em você também. Tem um marido que é extremamente guardião da Torá, cumpre os mandamentos, mas a esposa não é sábia. Ou a esposa que é zelosa, que faz, mas o marido é meio desviado. Então, infelizmente, os decretos para aquele casal conjunto, eles vão ser juntos colocados na balança para que possamos receber esses bons decretos. Então é essa consciência que nós temos que ter. Agora, como assim Deus nos emite os decretos como alpinista? Porque Ele vai nos abençoar conforme você se elevou. Quanto dessa montanha você subiu durante o ano? O que quer dizer isso? Quantos mandamentos novos que você aprendeu esse ano? Quantos degraus você evoluiu esse ano? Imagine esta montanha íngreme com 613 degraus, onde quando você alcança o topo dela, você alcança aquilo que está escrito lá, Keter, a estatura de varão perfeito. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então imagine agora uma escada de 613 mandamentos. Quantos degraus você subiu o ano passado? Quantos mandamentos novos você aprendeu e começou a praticar? Ou quantos mandamentos que você praticava e deixou de fazer? Imagine uma situação hipotética. Você começou no nível... o ano passado você entrou no nível 10. E esse ano você está terminando no nível 60. Olha isso. Você evoluiu 50 níveis. Baruch Hashem por isso. Agora imagine uma pessoa que começou no nível 75 e ela terminou no nível 70. Quem evoluiu mais? A primeira pessoa ou a segunda pessoa? A primeira pessoa. Não, mas a segunda pessoa está mais elevada. Não, mas a primeira pessoa progrediu, evoluiu e fez força, amou a Deus de todo o coração, alma e poder. A segunda pessoa não está progredindo, ela está descendendo, ela está indo para baixo, ela está caindo. Então não importa o nível que você está, o que importa para Deus é o quanto você já chegou até aqui, o quanto você já subiu, o quanto você se elevou. É isso que importa para Deus.
A nossa caminhada, a nossa jornada, ela é labuta após labuta, dia após dia, cada vez aprendendo algo novo, sabendo muito bem diferenciar o que é uma mitzvah e o que é uma alahá, o que é um mandamento da Torá escrito, o que é um mandamento da Torá oral. Tem que saber isso, principalmente quem está chegando agora. Torá escrita em primeiro lugar para nós, temos que fazer tudo que está escrito. Agora, a oral vai nos ajudar a cumprir o que está escrito. Eu tenho que tomar cuidado com lei oral, porque às vezes nem os rabinos chegam em conclusão. E aí fica aquela briga, não, tem que usar isso, não, o talite tem que ser dobrado para dentro, o talite tem que ser dobrado. Não, irmão, Deus não está preocupado com essas coisas, não. Na verdade, quer que eu vou ser sincero para você? Deus não está preocupado nem com o judaísmo, com o cristianismo e islamismo. Ele está preocupado com o indivíduo de cada um, o quanto a pessoa progride, o quanto ela se eleva e o quanto ela obedece. É isso que ele está preocupado. Cristianismo, judaísmo, islamismo, as outras denominações, o que é uma religião? Algo que te conecta a Deus, é para ajudar essa conexão. É claro que a religião judaica, por exemplo, aproxima mais de Jesus, porque Jesus era um judeu. Não que todos os caminhos levem à salvação, não estou falando isso não, ecumenismo. Mas religião é algo que vai conectar você com o sagrado. Até mesmo as pessoas que são envolvidas em religiões negras conecta com algum sagrado para ela. Talvez não para nós, mas para ela aquilo lá chega a ser sagrado. Então o que Deus está preocupado é aquilo que Ele fala na sua Torá, nos seus mandamentos. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça, porque isso só vai acarretar em coisas boas. Só em coisas boas. É o meu computador que está aí? Não, né? Não tem um slide do Ahavá? Tem? Eu sempre coloco ela no BO. Eu nunca sei o que eu vou ensinar, daí eu falo, acha aquele slide para colocar ali. Quantos mandamentos são? 613. Quando você pega a quantidade dos mandamentos, 613, e divide, você pega a quantidade de promessa, que são cerca de 8.000, e divide por 613, você obtém um valorzinho. Que número? 13. 13 é a gemátria de qual palavra? Isso, como é que é amor em hebraico? Ahavá. Se você pega a palavra ahavá e transforma ela em números, você obtém o número 13. Amém? Até aqui? Eu vou ver se ela procura slides ali. O que isso nos ensina? Para cada mandamento que eu cumpro, eu tenho 13 promessas que se cumprem na minha vida. Imagine agora a sua vida como uma prateleira. Uma prateleira de 613 compartimentos, ok? E essa prateleira, ela vai até lá em cima. E quando você chegou na frente dessa prateleira, você começou a pegar as suas promessas. Quando você começou a guardar a Torá, cumprir mandamento, você arrumou um emprego, pregou uma promessa. Você fez conciliação com sua esposa, conciliou com seu marido. Chutei aqui de novo. Você foi conciliando tudo ali, você foi pegando a promessa, trocou de carro, olha que promessa, mais uma promessa para cá. Só que vai chegar um momento que você vai olhar a prateleira e vai estar tudo vazio. As outras promessas estão aonde? E agora para você acessar elas? E para você acessar aquelas que estão lá em cima? Deixa eu te falar um negócio. As melhores estão lá em cima, viu? As mais lindas, aquilo que Deus de fato prometeu para você. É claro que aqui embaixo Ele vai distribuir algumas coisas boas, mas as melhores elas estão lá em cima. Para acessar aquelas de cima eu tenho que evoluir, eu tenho que elevar. E nós nos elevamos através do quê? Dos mandamentos. A palavra mitzvah em hebraico, ela está conectada com a palavra tzavá, que quer dizer conexão. Conectar. Mesmo que fique difícil eu me conectar com a prateleira lá em cima, eu tenho que me elevar, sim ou não? E eu vou te dizer um negócio. Essa elevação, ela é usada através de uma ferramenta. Você já foi numa biblioteca que tem a prateleira lá em cima, para o cara acessar o livro que está lá em cima, o que ele tem que fazer? Tem que subir a escada. Sabe aquela escada que corre assim? Essa escada. Agora, como que eu vou acessar? Que escada? Como que eu vou arrumar uma escada aqui agora? Tem. Que escada que eu vou acessar? Jacó, quando colocou a cabeça na pedra, ele sonha com uma escada e anjos.
subindo e anjos descendo. Novamente, anjos subindo e anjos. O que é aquilo que Jacó viu? Tem vários níveis de explicação para isso. Cabalá, o nível sólido, vai falar que essa escada tinha 4 degraus, representando as 4 diásporas, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Imagina uma escada de inúmeros degraus, não só 4, mas inúmeros. Quero trazer outra explanação. Anjo subindo e anjo descendo. Os 2 tipos de anjos, um que sobe e um que desce, nos ensina também os 2 papéis fundamentais que existem dentro de Israel. Aquele que leva o povo para cima e aquele que traz Deus para baixo. Aleluia. O sacerdote é responsável de pegar a oração do povo, conectar o povo com o Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja. E o profeta de Deus é responsável em trazer Deus para essa terra, para que bons decretos sejam lançados, para que a tua vida mude em nome de Yeshua. Anjos em hebraico é malachim, que são mensageiros. O pastor da sua igreja, o apóstolo da sua igreja, o rabino da sua sinagoga, ele é o mensageiro de Deus para a sua vida. Olha as cartas do livro de Apocalipse. Ao anjo que está na congregação tal. Ao anjo, vocês acham que é um anjo de 232 asas que estava lá em cima? Não, não é isso não. É o líder que está naquela comunidade, ao mensageiro, ao malach que está lá. Então, esses líderes são responsáveis de te levar para Deus, ou seja, anjos subindo, levando a sua petição, levando a sua necessidade, apresentando no trono de Deus. E os profetas que Deus levanta é responsável de trazer os decretos de Deus para essa terra, sejam eles de conserto, mas sejam eles também de bênçãos, de alegria, prosperidade para a vida de todos. Então veja que os mensageiros usavam uma escada. A palavra escada em hebraico é? Opa, não, se você não vale, você está olhando o slide aí, não está não? Está procurando? Tá bom. Mas você não vale, você já fez esse slide para mim 32 vezes, é injusto com eles. Como é que é escada em hebraico? Nem você que estava atrás dela escutou? Deu para ouvir não? Como é que é escada em hebraico? Kalev? Esqueceu. Viu por que a gente precisa lembrar de mandamento? Às vezes a pessoa fala, nossa irmãos, para que acender 2 velas de sábado? Não precisa lembrar. Ué, a gente esquece. A gente esquece, precisa trazer. Por que nós esquecemos? Porque nós somos seres humanos, esquece. Irmão, precisa usar franja para ficar lembrando do mandamento. É claro. E ainda eu vou além ainda. Irmão, você está me criticando de eu estar usando franja. Você devia, na verdade, usar umas 15 franjas para você não fazer fofoca da vida dos outros. Porque você está esquecendo disso, ué. Então, né, às vezes a pessoa, irmão, está usando franja, está usando isso? Ué. Então, a gente usa mesmo porque a gente é falho, irmão. E a nossa inclinação, ela está sempre, né, inclinada para fazer o que não presta. A palavra escada em hebraico é sulam. Isso. Google estralou aí agora. Sulam. Se você faz a gemátria de sulam, quanto que dá? 132. A palavra sulam, transformando essa palavra em números, você obtém o mesmo resultado do valor numérico da palavra Sinai, onde Deus entrega a Torá, os mandamentos. Então veja que escada é algo que conecta o que está embaixo, aquilo que está em cima. Escada é um instrumento, uma ferramenta para quem é pequeno se elevar e alcançar aquilo que está em cima. Então a escada de Deus para as nossas vidas são os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, que se você usufrui dessa escada, você então começa a acessar as promessas que ainda não se cumpriram na sua vida. E eu profetizo que este ano, 5.782, essas promessas que estão lá no topo vão ser alcançadas por cada um de vocês, através dessa escada maravilhosa que Deus traz para este lugar essa manhã. Somente aqueles que acreditam dão uma salva de palmas. Escada. Vamos mais um pouquinho? Escada está relacionado com o quê? Com os mandamentos. Ok.
Aí você chega lá na Brit Hadashah. Não, irmãos, judaísmo, lei, essas coisas não existe mais não. João capítulo número 1, verso 14. É o que supostamente vai ser escrito ali, ó. Já está as letras ali, mas não deu tempo de colocar. E a palavra se fez carne e habitou. No final deste capítulo, Natanael é surpreendido. Ô, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Irmãos, o que é esse debaixo da figueira? Você acha que Yeshua estava entrando na cidade, aí viu Natanael, aí agora chegou, oi, eu te vi quando eu estava entrando na cidade lá. Aí Natanael ia ficar surpreso porque viu ele? Tem um contexto judaico aí. Natanael, mesma idade de Yeshua. E aconteceu alguma coisa ali quando eles tinham 2, 3 anos de idade, que eles precisaram fazer o quê? Yeshua precisou ir e a sua família, Miriam e Yosef, precisou fugir para o Egito. Por quê? Obrigado, Todarabá. Que o decreto de Herodes, não é isso? Queria matar ele? Por que queria matar? Raciocina. Isso, porque ele nasceu rei. Não, matar todo mundo. E Natanael era da mesma idade. Yeshua com sua família foge para o Mitzrayim, para o Egito. E Natanael? Os pais escondem ele numa caverna debaixo da figueira. Quando Yeshua fala, eu te vi debaixo da figueira, Natanael, ele estava revelando que através do Espírito Santo, Natanael também havia sido salvo daquela atrocidade implantada pelo rei Herodes. Então Natanael olha e fala, tu és o Mashiach, Mashiach, tu és o Mashiach. Que Deus que revelou a um profeta. Então Natanael ele fica maravilhado. Aí Yeshua fala para ele, olha o segredo. Está maravilhado, Natanael? Porque eu te falei que você estava embaixo da figueira? Você verá anjos subindo e descendo sobre a cabeça do filho do homem. Se anjo sobe e desce na escada de Jacó, e agora Jesus e Yeshua está dizendo que anjo sobe e desce sobre a cabeça do filho homem, ele está confirmando para Natanael que ele de fato é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Os mandamentos que seriam explanados de uma forma avivada com o poder do Espírito Santo, para que o sobrenatural de Deus pudesse ser agido naquele local. Sobrenatural, milagre, nível de alma, elevação. Então nós seremos avaliados quanto nós evoluímos esse ano como alpinistas. Quanto você levou? Puxa vida, olha, estou feliz esse ano. Porque o ano passado eu comi umas coisas aí, mas esse ano eu consegui parar de comer isso. E o ano que vem vai melhorar mais ainda, níveis. Puxa vida, o Eterno arrumou um emprego para mim que eu vou conseguir cumprir todas as festas. O meu patrão me deu, isso é elevação. Puxa vida, eu não honrava pai e mãe, agora eu estou honrando. Elevação, evoluiu. Puxa, eu não fazia isso, agora eu estou fazendo. Elevação, evoluiu. Então nós seremos avaliados como isso. Terceira forma de avaliação, e para encerrar. Nós seremos avaliados também como soldados, como guerreiros. E eu te ensino algo fantástico. O maior exército em força da Bíblia Sagrada era o exército do rei Davi. Um exército de muitas conquistas. Mas Davi tinha um segredo. Qual que era o segredo que Davi usava? Ele colocava um segredo, um mistério, no escudo dos seus soldados. E que mistério é esse? O nome Davi, ele possui 3 letras no alfabeto hebraico. O Dalet, o Vav e o Dalet novamente. Então, no hebraico moderno apareceu um Yod ali, tá? Mas no hebraico bíblico é 3 letras apenas. Dalet é a 4ª letra do alfabeto hebraico. Dalet no final do nome, a 4ª letra do alfabeto hebraico. Vav, que é a letra do meio, é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Eu sei que é muito número, mas fique comigo aqui. Raciocine comigo. Então aparece o número 4, 6 e 4 novamente. Esse é o nome de Davi. A palavra Davi, sem as vogais, Davi, aí, pode ser escrita também como Dodi. Que Dodi em hebraico quer dizer amado.
Por isso nós falamos, ani ledodi, eu sou do meu amado, vedodi li, e o meu amado é meu, eu estou para o meu amado está para mim. Então a palavra dodi quer dizer amado, então por isso Davi é dito nas escrituras como o amado de Deus, o querido, o amado de Deus. E a quarta letra do alfabeto hebraico é a letra Dalet. O paleo-hebraico, que é um hebraico antigo, o Dalet, ele parece um triângulo. Assim, ó. Não dá para fazer aqui. Mas ele parece um triângulo assim, ó. Parece uma ponta de uma pipa, né? Uma linha reta e as outras se encontram assim. Esse é o paleo-hebraico, a letra Dalet. E o que Davi ele faz? Ele começa a receber revelações sobre o nome dele. E que revelações são essas? Ora, dentro do meu nome, a quarta letra na frente e a quarta letra atrás, significa algumas coisas. Quando o número 4 se manifesta nas escrituras sagradas, ele está relacionado com uma porta.